No Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 9, eu vou ler para vocês um dos mais intrigantes textos das Escrituras. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Rabi, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Mas a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou o lodo nos olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e que pedia esmolas? Uns diziam: é ele. E outros diziam: não, ele se parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: um homem chamado Jesus fez lodo e colocou-o sobre os meus olhos. E disse-me: vai, se lave no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Irmãos, existem basicamente 3 tipos de pessoas que reagem aos assuntos espirituais de maneira diferente. Existem aquelas pessoas que são racionais, existem aquelas pessoas que são crédulas e existem aquelas pessoas que são incrédulas. Existem os racionais, existem os crédulos e existem os incrédulos. E eu gostaria de dizer que existe um quarto, que é um pouco da mistura dos 3 outros, que são os que têm fé: os racionais, os crédulos e os incrédulos. Mas tem um quarto, que talvez tenha esses 3 outros elementos misturados e fazem ele ser o que ele é, que é a pessoa que tem fé. Quem são os racionais? Racional é aquele que, para crer, precisa de evidências. Quem é o crédulo? O crédulo é aquele que acredita por impulso. Ele acredita em qualquer coisa. Ele é ingênuo na fé. Existe o incrédulo, que é aquele que tem rejeição ao assunto espiritual. E tem aquele que tem fé. Porque o que tem fé pode, em algum momento da sua vida, ser racional, ser crédulo, ou até mesmo ser incrédulo. Mas a fé é um elemento que faz parte da sua existência, e ele diz assim: mesmo que a minha mente muitas vezes não entenda, mesmo que muitas vezes eu tenha até rejeição, dentro de mim há uma força que diz: eu creio. Então, é interessante porque no capítulo 9 do Evangelho de São João, Jesus vem passando por uma rua e um homem está pedindo esmolas. E quando ele está pedindo esmola, os discípulos notam que ele é cego, mas ele é um cego de nascença. Isso é claro para dizer que ele nunca viu. Um cego de nascença não tem conceito nenhum do que é ver. Eu já conversei uma vez com um cego de nascença e perguntei a ele. Eu disse para ele, eu disse o seguinte: como é ser cego? É fechar os olhos? O cego de nascença disse: não. Porque quando você fecha os olhos, você vê escuro.
Você está vendo alguma coisa, você está vendo o escuro. Ser cego é não ver sequer o escuro. É não ter noção nenhuma do que significa enxergar. E aqui estava um homem que era assim, cego de nascença. Ele nunca viu nada. Ele não sabe o que é a cor. Ele não sabe distinguir o azul do branco. Se você disser assim, azul, ele diz, mas eu nunca vi o azul. Se você disser branco, ele vai dizer, eu não entendo o que é branco. Ele não tem a menor noção das cores, ele não tem a menor noção de distâncias, ele não tem noção de amplitude, ele nunca viu as nuvens no céu, ele não tem noção do que seja um abismo, ele não tem noção da profundidade. Então, ele era cego de nascença, este homem. E Jesus vinha passando e os discípulos resolveram tirar a limpo uma questão que lhes afligia. E os discípulos disseram, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse assim? E Jesus, ao invés de querer resolver a questão teológica, de dar as explicações do porquê que aquele homem tinha nascido daquele jeito, ele resolve dizer e fazer uma frase. Não foi nem o pecado dele, nem dos seus pais, ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E aí, num gesto absolutamente inédito, absolutamente exclusivo, Jesus cospe no chão. Com a sua saliva, ele fez uma laminha, fez um lodo. E com esse lodo na palma da mão, Jesus põe o lodo no olho do homem e diz a ele, vá se lavar no tanque de Siloé. E o homem foi se lavar, havia um tanque lá, que era um tanque sagrado, um tanque de ritual religioso, em que eles faziam aquilo que eles chamavam de lavagens de purificação. E o homem foi lá, ainda cego, e quando ele lavou aquele lodo que foi feito do cuspe de Jesus e da terra, os olhos do homem se abriram. E ele ficou vendo. Os vizinhos que antes sabiam que ele era cego ficaram apavorados. Disseram, mas o que aconteceu? Não é esse homem que pedia esmola ali na calçada, que era cego? Como foi que aconteceu? É você mesmo? Ele dizia, sou eu. E o que foi que aconteceu? Ele disse, olha, eu não entendo nada do que me aconteceu. Eu só sei de uma coisa. Um homem mandou que eu lavasse os meus olhos, eu lavei e estou vendo. Não sei nada do que está acontecendo. E eu acho muito interessante esse relato, porque este relato é um convite às pessoas racionais, é um convite às pessoas crédulas, e é um convite às pessoas incrédulas a terem fé. É um convite a nós sabermos lidar com as ações de Deus na nossa vida. É um convite de como é que nós lidamos quando Deus age na nossa vida. E algumas coisas que eu gostaria de dizer aqui para você hoje sobre as ações de Deus na nossa história de vida. Primeiro, quando nós andamos com Deus, acabamos nos acostumando com o impensável. Quem anda com Deus acaba se acostumando com o impensável. Quem anda com Deus deve se preparar para ser surpreendido pelo inédito. Quem anda com Deus deve se preparar para levar sustos de misericórdia. Quem anda com Deus deve se preparar para o surpreendente, para a surpresa. Sabe por quê? Porque quando Deus age, as ações de Deus não cabem em manuais. Quando Deus age, as ações de Deus não podem ser pré-programadas. Quando Deus age, não há
previsibilidade. É imprevisível aquilo que Deus faz. Quantas vezes Deus agiu, e Ele agiu de uma maneira que a gente diz assim, mas nunca tinha pensado em que ia ser dessa maneira. Quer ver? Certa vez, Pedro tinha que pagar impostos. Há uma cobrança de impostos. E havia um clima de desobediência civil, porque os impostos eram cobrados não para o bem do povo. Os impostos eram cobrados para subsidiar Roma. E os discípulos estão preocupados se devem ou não pagar impostos. E Jesus, quando vê os discípulos preocupados se devem ou não pagar impostos, ele se antecipa, chama Pedro e diz o seguinte: Pedro, pegue uma linha, um anzol, uma vara e vá pescar. Vá até a beira do mar da Galileia e pesque. Jogue a linha do anzol. E o primeiro peixe que você tirar da água, quando você for tirar o anzol da boca dele, abra a boca desse peixe, que dentro da boca do peixe vai estar uma moeda. Você tira a moeda da boca do peixe, e com esta moeda nós vamos pagar o imposto que é devido. Absolutamente surpreendente. Se eu fosse Jesus, eu diria assim: Pedro, faça o seguinte, você vai até a igreja, bata na porta. Quando o pastor abrir a porta, você diga assim: eu vim aqui em nome de Jesus, porque nós temos um imposto para pagar. E aí o pastor da igreja vai meter a mão no bolso e vai lhe dar uma moeda e você paga o imposto. Ou então eu diria o seguinte: você vá até a casa da sua sogra e diga para ele: sogrinha, nós temos que pagar o imposto. Não tem algum dinheiro sobrando aí dentro de alguma latinha? Porque nós vamos ter que pagar o imposto. Ou a gente pode pensar, e a gente fica conjecturando quais seriam os caminhos, por onde ele iria agir. Mas ele não, ele surpreende, ele rasga o manual, ele faz de uma maneira que a gente não tem a menor ideia como vai ser. Ele quebra o paradigma, ele quebra o manual. Como é que ele vai curar esse cego? Certamente ele vai colocar a mão sobre o cego e vai dizer: cegueira, eu te ordeno, saia. E a cegueira vai embora e ele vai ver. Era assim talvez que a gente acharia que ele ia fazer. Mas sabe o que ele faz? Cospe no chão, faz lodo e coloca nos olhos do cego. Aí a gente diz assim: então, quando a filha de Jairo, que estava morta, como é que ele vai ressuscitar? Eu já sei, ele vai cuspir no chão, vai pegar a laminha e vai colocar aqui nas narinas da menina e vai dizer: respira, e a menina vai respirar. Não, ele simplesmente olha para a menina e diz: Talita cumi, e a menina se levanta. Aí a gente diz assim: então, como é que ele vai curar o servo do centurião romano? Ele vai chegar lá, o servo está doente, e ele vai dizer: servo, se levanta. Não, ele à distância diz assim: vá que o teu servo está curado. E o homem chega lá e o rapaz está curado. Quer dizer, não existe uma norma, não existe um procedimento. E se você quer andar com Deus, essa é a maior felicidade, é a maior riqueza da nossa caminhada com Deus. Sabe o que é? É que às vezes a gente acha que o vento vem de um jeito e o vento vem de outro. Você está precisando de um milagre e você acha que o milagre só virá se você fizer isso, se fizer aquilo, se fizer aquilo outro. E Deus quer fazer o imponderável na sua vida. Deus quer abençoar você de uma maneira que você nem imagina. A única coisa que Deus quer que nós façamos é que nós disponibilizemos, coloquemos a nossa vida nas mãos dele e deixa ele fazer do jeito que ele quiser. E eu lhe garanto uma coisa: você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu nunca imaginei que ia Deus fazer do jeito que ele fez, e ele vai fazer. Irmãos, eu já vi cura de todo jeito, eu já vi milagre de Deus de todo jeito. Tem gente que está passando por apuros financeiros,
E eu já vi o método mais tradicional de Deus abençoar a vida dessa pessoa. O patrão chega e diz assim: eu vou lhe dar um aumento. Já vi cura de todo jeito. Já vi curas, pessoas na hora do louvor estão louvando a Deus e estão sentindo o poder de Deus sendo derramado em suas vidas e lhes curando. Já vi cura de pessoas ajoelhadas na frente, a gente orando e as pessoas sendo curadas. E já vi cura, inclusive, de pessoas que vão tomar o remédio e dizem assim: Senhor, eu coloco esse remédio nas tuas mãos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor use esse remédio, potencialize o poder de cura desse remédio para ele seja cura para a minha vida. E o remédio cura a pessoa. Eu já vi cura de todo jeito. Eu já vi Deus operar de várias maneiras. Então, uma coisa que quando você tem que aprender a lidar com Deus é que você não conseguirá nunca enquadrar Deus dentro de um manual. Isso é lindo. E isso é maravilhoso. Todas as vezes que eu tento enquadrar Deus dentro dos meus pequenos moldes, é difícil. Porque eu tenho que me arrepender. Porque quando eu digo assim: Senhor, vai ser desse jeito, aí eu digo: Senhor, que prepotência da minha parte. Quando eu digo vai ser desse jeito, é prepotência da minha parte. Sabe por quê? Porque eu estou sendo conselheiro de Deus. Eu estou dizendo a Deus que o melhor jeito dele agir é assim. E isso é uma tendência nossa. Senhor, eu quero te pedir que tu faças isso assim, assim, assim. Seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, se for possível, faz do jeito que eu estou te dizendo. E muitas vezes nós somos subtraídos do milagre de Deus, porque nós ficamos obstinadamente olhando para um lado e o vento de Deus está soprando do outro. A ação de Deus está sendo de outra forma. Às vezes a gente diz assim: eu quero uma cura. Eu quero uma cura. E Deus está dizendo assim: mas eu quero fazer uma cura em você, mas a cura que eu quero fazer em você não é a cura que você está imaginando, é outra. Eu quero um milagre. E Deus está dizendo: sim, eu vou fazer um milagre. Mas o milagre que eu vou fazer na sua vida não é o que você está pensando, é outro. Ah, Senhor, o meu emprego. E Deus está dizendo assim: você está muito focado numa direção e eu estou querendo fazer outra coisa com você. Tira o foco disso aí. Segunda coisa que eu acho que nós precisamos aprender aqui com esse texto é que quando nós andamos com Deus, precisamos reconhecer que se acabam os impasses. Quando a gente anda com Deus, acabam-se as sinucas de bico, os impasses. Quem anda com Deus sabe que ele não precisa conviver com sinucas de bico. Sabe o que é uma sinuca de bico? Uma situação sem solução. Quem anda com Deus não passa por situação sem solução. Vocês lembram que os discípulos colocaram Jesus numa situação que, entre aspas, parecia sem solução. Responda sobre quem pecou, ele ou seus pais. Era para colocar Jesus num canto de parede. É para colocar Jesus numa situação em que tudo que ele dissesse ou respondesse seria usado contra ele. E é interessante que uma situação que parece ser sem saída, Deus consegue transformar em algo para a sua glória. Então, toda situação que eu estiver atravessando, seja ela qual for, riqueza ou pobreza, saúde ou doença, alegria ou tristeza, não estou falando de casamento não, toda situação que a gente atravessar na vida, toda ela, eu posso ter a seguinte sentença sobre essa situação: isto é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é sábio o suficiente
é poderoso o suficiente, é onisciente para transformar toda circunstância e todo impasse em algo bonito. Então, se você está atravessando uma tragédia na sua vida, se você está atravessando uma situação de morte na sua vida, se você está atravessando uma situação de desengano, o médico desenganou a sua vida, você diga assim: eu posso afirmar com certeza que isto que eu estou atravessando é para a glória de Deus, porque quer eu viva, quer eu morra, Deus é poderoso o suficiente para fazer com que este evento seja para a sua glória. Traga louvor para o nome do Senhor. E aí, essa é a expressão daquele que tem fé. Deus, eu te sirvo não para tu solucionares as minhas dificuldades. Eu ando contigo não buscando solução imediata. A razão pela qual eu ando contigo é uma só. Eu quero que da minha vida, do meu respirar, da minha saúde, ou da minha doença, ou de qualquer circunstância que eu atravessar na vida, eu quero que o teu nome seja glorificado e que isso traga glória para o teu nome. Então acabam-se os impasses. A minha caminhada deixa de ser uma caminhada de paranoia. Eu já não tenho mais essa preocupação. Sabe, essas paranoias de perseguição sem causa. Você está atravessando uma situação e aí uma pessoa chega para você e diz assim: isso é o diabo. Isso é o diabo que está destruindo com você. Você diz assim: não, meu irmão, eu sou de Jesus. E se eu sou dele e ele é o Senhor da minha vida, e se ele é o Senhor da minha vida, ele é o meu dono, ele sabe perfeitamente cuidar daqueles que ele é dono. Jesus cuida bem daqueles que ele é dono. Ele é o Senhor da minha vida. E se eu sou dele e ele é o Senhor da minha vida, se eu estou atravessando essa circunstância na minha vida, eu só quero pedir a ele uma coisa: Senhor, faz com que isso traga glória para o teu nome. E a glória para o nome dele pode ser na cura, porque as pessoas vão ver o milagre e dizer: louvado seja o Deus que cura e que levanta o doente. Ou pode ser na morte, porque as pessoas vão dizer: louvado seja o Deus deste homem, que mesmo debaixo da dor da morte, louvou e adorou e serviu ao seu Senhor. Eu só te peço uma coisa: que em todas as circunstâncias tu me des graça para trazer glória para o teu nome. Jesus, este homem pecou. Essa doença, foi ele ou seus pais? Não. Essa doença é para que nele se manifeste a glória de Deus. O Ricardo está passando por isso por quê, Senhor? Uma macumbeira que fez isso contra ele? Não. É para que nele se manifeste a glória de Deus. O Ricardo está assim, feliz, por quê? Porque ele é um prepotente, arrogante, soberbo? Não. É para que nele se manifeste a glória de Deus. O Ricardo está ganhando dinheiro por quê? Porque ele está roubando? Não, é para que nele se manifeste a glória de Deus. O Ricardo está pobre. Por quê? Porque é para nele se manifeste a glória de Deus. Tudo. Por isso é que o apóstolo diz lá na carta aos Romanos: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. Amém. Então, às vezes, a resposta para os nossos impasses não é a gente ficar perguntando. Às vezes, a resposta para os nossos impasses é nós nos deixarmos ser vasos de honra para a glória de Deus. Quando andamos com Deus, sabemos logo que Ele honra a sua palavra. Quem anda com Deus sabe de uma coisa: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diga comigo: Deus não é homem para que minta,
e nem é filho do homem para que se arrependa. Você sabe o que significa isso? Deus não é homem para que minta, porque todo homem mente. E nem é filho do homem para que se arrependa, porque a gente se arrepende. Mas quantas vezes na sua vida você já falou uma coisa e não cumpriu? Quantas vezes? Com o próximo, com o amigo, com o seu marido, com a sua mulher e com Deus. Eu já fiz promessas para Deus que eu não cumpri. Para minha vergonha eu digo isso. Não digo isso me gabando, eu digo isso para minha vergonha. Eu já fiz compromissos com Deus, financeiros, e não cumpri. Digo isso para minha vergonha. Já fiz votos a Deus e não cumpri. Digo isso para minha vergonha. Mas quem anda com Deus sabe de uma coisa: que aquilo que Deus fala, você pode apostar, você pode descansar, porque a voz de Deus não é a voz de um homem, e nem de um filho do homem, que não sustenta em pé o que falou sentado. Não. Jesus colocou a lama no olho do cego e disse assim: vá se lavar no tanque de Siloé, que lá você vai ficar curado. E eu fico imaginando o trajeto desse cego entre o tempo que ele está com a lama nos olhos e o tempo em que ele vai se lavar no tanque de Siloé. Quantas dúvidas na cabeça. Quanta dificuldade. Será que ele não estava brincando? Será que Deus não estava... Será que ele nem conhecia Jesus? Ele nem conhecia. Quando perguntaram para ele quem foi que fez isso, ele disse: eu não sei nem quem era. E a lição que nós temos aqui do texto é que quando ele fala uma palavra, meu amigo, pode ir. Quando Deus fala uma palavra, minha amiga, vá. Que a palavra dele é sempre sim. E a palavra dele é sempre amém. E a Bíblia Sagrada diz que em Cristo nós temos o sim e temos o amém de Deus. E isso é uma das coisas que a gente aprende no lidar com Deus, no caminhar com Deus, no ser íntimo de Deus. É que eu posso apostar a minha vida, eu posso apostar aquilo que a gente caminha com Deus e dizendo: Senhor, não é um caminhar hesitante, não é um caminhar cheio de medo, entende? Andar com Deus não é um caminhar medroso, que a gente está dizendo assim: será que hoje? Será que amanhã? Você já imaginou a gente acordar segunda-feira de manhã e Deus está de mau humor? Hã? E os anjos lá no céu dizendo assim: não chega perto, que hoje ele não está bem. Você já imaginou essa cena? Os anjos dizendo: olha, sai de perto, ele não está bem hoje. Hoje ele não está bem. Hoje ele está nervoso. Você já imaginou isso? Você já imaginou a gente se aproximar de Deus e dizer: Senhor, mas eu leio na tua palavra que como um pai se compadece dos filhos, o Senhor se compadece de nós. Eu leio na tua palavra que o Senhor é por nós. Eu leio na tua palavra que Deus não abandona os céus, Deus não abandona a luz que está quase se apagando, e nem a cana que está trincada. Deus não apaga o pavio que está só fumegando. Eu leio na tua palavra. Deus disse: foi mesmo, eu escrevi isso. É mesmo? Ixi, faz tanto tempo que nem mudou já. Daqui a 1855 anos, alguém se aproximar de Deus e dizer: Senhor, eu confiei no sangue de Jesus. Ele diz: isso já passou, muda. Eu mudei muito, as coisas mudaram, vocês mudaram. Nós somos assim, porque quando a gente faz compromisso com as pessoas, a gente diz: ixi, eu falei isso, mas eu já... Aquilo ali eu era muito criança, eu era muito infantil. As coisas mudaram muito, eu mudei muito, eu li muito, eu tenho muitos amigos, eu estou agora no outro mundo. Mas quem lida com Deus aprende que com Deus a gente pode colocar a nossa esperança e dizer: Senhor, daqui a 1.400.000.000 de anos eu posso confiar nessa palavra, porque o Senhor é como o monte que não muda, não se abala. E quem confia em Ti, Senhor, é como um monte que fica firme e que não se abala, porque o Senhor não abala na sua palavra. A palavra de Deus é sempre confiável.
Se você conhece alguma coisa a respeito do caráter de Deus, pode se segurar, pode se apoiar nisso, porque Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Você já teve uma experiência maravilhosa com Deus na sua vida, de promessas, de afetos, pois Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Você pode ir lá no tanque e você pode caminhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, mas quando você chegar no tanque, a promessa dele se cumpre, a promessa dele é sempre confiável. Aleluia. Quando andamos com Deus, aprendemos a agir em obediência a uma voz. Quem anda com Deus obedece não regras, obedece uma voz. Eu acho muito maravilhoso, porque Jesus disse assim: vá se lavar. E se alguém perguntasse a esse cego: onde é que você está indo? Eu estou obedecendo a uma voz. Estou obedecendo a uma voz. E é em obediência a essa voz que o milagre acontece. Vocês lembram da pesca maravilhosa? É lindo esse texto. Jesus e os discípulos tiveram uma experiência maravilhosa. Eles tinham passado a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Os discípulos, todos eram pescadores. Todos eram experimentados no mar. Viviam na beira, é um mar que chamava mar, mas na verdade é um grande lago, Mar da Galileia. E aí eles estavam lá pescando a noite inteira, não conseguiram pegar nada. Jesus aparece a eles e diz assim: lance as redes para pescar do outro lado. Aí Pedro responde e diz assim: mestre, nós temos trabalhado a noite inteira e não apanhamos nada, mas diante da tua palavra eu vou lançar a rede. Isso está escrito em Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6. Senhor, eu tenho experiência, eu sei, mas diante da tua palavra, ou por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. A minha experiência diz que não vou pegar nada, porque nós já tentamos tudo. O senhor é filho de carpinteiro, eu sou pescador. Você entende de carpintaria e eu entendo de pesca. Você não entende nada do que significa jogar pesca no mar. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Às vezes, a gente precisa desse passo, da gente dizer assim: o meu racional diz, é por aqui. O que eu entendo me diz que vai ser assim. Mas, Senhor, por causa da tua palavra, eu vou obedecer a tua voz. E porque eu obedeci a tua voz, Deus vai cumprir através da minha vida o propósito dele. Você sabe, a grande dificuldade da nossa caminhada com Deus é que nós dizemos que nós andamos com Deus, mas na verdade nós estamos sempre fazendo aquilo que a gente quer. Os impulsos, aquela voz. Eu já dei até essa experiência que eu tive já na minha vida. Eu que viajo muito, vou muito às igrejas, e aí às vezes eu ouço umas bobeiras, eu ouço umas bobagens sendo pregado do púlpito das igrejas, e eu fui criando um coração cético, duro, fui rejeitando certas expressões. Uma vez eu estava numa igreja, e aí um irmão estava dando testemunho, e ele disse assim: irmãos, Deus falou comigo essa semana assim, assim, assim. E eu sentado na minha cadeira, pensei cá comigo assim: olha aí, fica falando que Deus falou, como se Deus andasse falando assim. Deus não fala? Irmãos, e aquele negócio ficou comigo. E eu senti que eu tinha ferido o Espírito Santo, porque eu censurei, julguei o irmão que disse Deus falou. E naquela noite, Deus falou comigo. Eu me lembrei daquele texto das Escrituras em que Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Vocês são os meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. É amigo de Jesus? Não é aquele que é religioso. É aquele que ouve a voz e a pratica. Então às vezes a gente está na igreja e a gente diz assim: é uma voz que não é ouvida pelo ouvido físico, é uma voz que é ouvida pelo coração. E aí a gente, por que não quer ouvir a voz? Isso é besteira minha, isso é besteira minha. Que coisa, o que eu fui pensar? Não é o que você foi pensar. Aquilo era Deus que estava dando impulsos
do falar de Cristo no seu coração. E de tanto a gente rechaçar essa voz, a gente caleja, cria uma camada de calo no coração. E aí a gente não ouve mais. Por isso aqui na carta aos Hebreus está escrito: se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. É isso que nós precisamos, ser sensíveis à voz de Deus. Por quê? Porque Deus tem grandes coisas a fazer através de nós. E Ele não vai fazer do jeito que eu, Ricardo Gondim, estou dizendo que Ele vai fazer. Ele vai fazer de uma maneira inédita. E para Ele fazer de uma maneira inédita, o seu coração precisa estar sensível à voz dEle.